Não tá aqui. É que não pode procurar, né? Boa tarde. Já vamos começar aqui. De volta. De volta, se ajustar. Então, meus caros, segunda-feira passada acabei não tendo nenhuma live, né? Então, boa tarde a todos. Quem puder ir acompanhando e, e dialogando, né? Essas palavras simples aqui que a gente trata, né? Na semana passada acabei não preparando nada, né? Na verdade, acaba dando um trabalho, às vezes a leitura, enfim. Aqui o Rodrigo do Cerro Largo aqui tá dando boa tarde, colega Thay, e o Alex, boa tarde, amigo. O Alex tem sempre acompanhado aqui, né? Então, meus caros, começar pela parte das notícias mais ruins, não é? A parte das notícias ruins, então, eu queria começar falando da Lava Jato, né? Da Lava Jato Curitiba, que, em tese, a notícia ruim é que eles se julgam donos do país, não é? E essa lógica, digamos, do herói, do justiceiro, enfim, e da purificação nacional, e esse acordo que a Petrobras faz com a Justiça dos Estados Unidos, onde que a Lava Jato Curitiba estava querendo levar 2,5 bilhões de reais para uma fundação deles, né, de um acordo com a Justiça dos Estados Unidos, multas, né, pagas pela Petrobras nos Estados Unidos, de condenações nos Estados Unidos, e que eles levariam uma grana para uma fundação teoricamente de combate à corrupção, mas que iriam transformar a Lava Jato Curitiba no maior fundo eleitoral brasileiro, né, como bem lembrou o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que não por bondade jurídica e tudo mais, né, porque se fosse contra o PT ele continuaria aceitando, né, os ataques, né, à ordem jurídica, ao Estado Democrático de Direito, mas chamou Deltan Dallagnol e a sua trupe de gangster. Esses foram os termos que foram usados, então, pela Lava Jato, pelo Gilmar Mendes no STF, em julgamento que retirou os processos ligados a campanhas eleitorais, né, da Justiça Federal. E os crimes, digamos, de caixa 2 e tal, passam a fazer parte da Justiça Eleitoral, né, por 6 votos a 5 na semana passada. Sem contar que um desgaste gigantesco, né, da Lava Jato Curitiba, não é? Algumas pessoas falam que o preço pela cabeça do presidente Lula, né, foram esses 2,5 bilhões com a Justiça dos Estados Unidos. Já tem o Nassif, né, que fez uma brilhante reportagem lá no GGN, né, o blog dele, induz mais ou menos nesses termos, né, esta questão, não é? Aqui nós temos, então, quem está chegando ainda aqui, a professora Ana Cláudia, a Priscila, que, se não me falha a memória, foi minha aluna lá no São Francisco, no colégio lá do bairro Seminário. Pessoal, então, assim, isso põe um freio, digamos, nessa selvageria jurídica, né, do sujeito cujo preço, né, para tirar o Lula da disputa eleitoral e prendê-lo, não é, recebeu o cargo de ministro da Justiça, né? Mas isso não significa que essa força esteja esfacelada, muito embora os atos pró-Lava Jato, né, ou contra a corrupção, contra o STF, puxados pelo MBL, né, cachorro aqui querendo participar do diálogo, né, eles mobilizaram muito pouca gente ontem, né, as marchas de verde e amarelo, né, eu acho que enganam muito poucas pessoas hoje, né, então a notícia ruim é nós termos um ordenamento jurídico primitivo, né, liderado por figuras como Deltan Dallagnol, como Carlos Fernando, na Procuradoria-Geral, nos Procuradores da República, no caso, né, e o senhor juiz Moro, né, como está lembrando aqui a Glória Vieira, né, Moro 171, Dallagnol 171, né, eu acho que começa a ficar visível, né, o Dallagnol, né, um sujeito que faz muito proselitismo político, né, que defende uma série de arbitrariedades, né,
e que gosta de usar da religião, no caso, né, querendo misturar questões em que a figura do Estado precisa se manter laica, mas o problema dele é que não sabe nem de religião, né? Quando ele falou que teria que jejuar para que o STF ratificasse a prisão do Lula, né? Ele precisa ler a Bíblia, né? O jejum é uma coisa que se faz em silêncio, né? Eu acho que como bom cristão, ele não é um bom cristão, né? Ele é um pregador de Araque, muito mais próximo de um fariseu, né? E que usa da questão religiosa em espaços que não tem nada a ver com religião, que o Estado laico, né, a garantia do ordenamento do Estado democrático de direito, né, e que vem todos esses atropelos, né, de um PowerPoint, né, em que bastava a convicção e não as provas, né, e depois uma condenação em que não houveram as provas, né. A professora Silvia Cátio aqui também está dizendo boa tarde, né. Conforme eu vou enxergando aqui, eu vou respondendo. Aqui a letrinha está miudinha, né, mas vamos vendo aqui. Meus caros, então era isso, né? Eu acho que a Lava Jato Curitiba, a notícia ruim é esse ordenamento jurídico, a notícia boa é que eles começam a tomar umas sucessivas derrotas, né? O acordo foi condenado pela própria Raquel Dodge, né? Que é a Procuradora-Geral da República, né? Foi condenado por diversos segmentos da imprensa que não é uma imprensa progressista, de esquerda, em hipótese alguma, né? Aliás, contribuíram para criar essa ideia dos heróis de Curitiba, da República de Curitiba, né? A imprensa ajudou a fomentar isso, né? E com esta derrota, né, por 6 votos a 5 no parlamento, não, desculpa, no STF, né? Da questão dos crimes de Caixa 2 irem para a Justiça Eleitoral, porque eles são crimes de campanha e não mais para a Justiça Federal, né, esse ordenamento que tudo estava caindo lá em Curitiba, né, e na verdade assim isso tudo fica muito claro, né, que é você querer emparedar, né, o Gilmar Mendes falou que que era um projeto de poder, né, e que pena que o Gilmar Mendes só diz isso muito tardiamente, né, porque a gente falava isso ainda em 2014, né, quando viu os delegados da Polícia Federal querendo ajudar o Aécio se eleger, de Curitiba, né, o Aécio se eleger presidente, né, e a calamidade, né, que foi com a indústria pesada nacional, né, a Lava Jato, destruiu, esfacelou a engenharia nacional, né, e nos produziu essa aberração que é Jair Bolsonaro, né. A segunda notícia ruim, eu quero me referir ao atentado de Suzano, né, o atentado no colégio de Suzano. Algumas pessoas não gostam que a gente trate as coisas pelo que de fato elas são. E me perdoem as pessoas que ainda nutrem algum tipo de admiração ao Bolsonaro, mas existe um fato. E o fato é que os 2 atiradores de Suzano participavam de uma rede obscura de internet, que é a Deep Web, né? De grupos que por lá professavam racismo, misoginia, a ideia de supremacistas brancos, né? Portanto, assentada no racismo, a ideia machista, né? E misógina, né? Ideias homofóbicas, né? E ideias de culto às armas, aos games violentos, às armas, aos grupos supremacistas brancos, e nas redes sociais eram admiradores do presidente eleito. Então, não dá para fazer um proselitismo. O Edson, grande Edson, né, um amigo de longa data lá da linha Savariz, né, enfim, ali, fala Maninho, boa tarde, boa tarde para ti também, quanto tempo que eu não vejo o Edson, né, um rapaz lá da nossa comunidade, né, de juventude, assim, amigo de adolescência e juventude. Não se trata de fazer um proselitismo puro e simples, porque eles eram seguidores do Bolsonaro e eles praticaram aquela maldade. Não é isso, não se trata disso. Aliás, não foi isso que eu escrevi há poucos dias e alguma gurizada aí não gostou do afirmado, né? Porém, quando você tem um presidente da República que fala que precisa fuzilar os sem-terras, metralhar a petralhada do Acre, né? Que se refere, que acha que tudo se resolve, né? Com acesso, a facilidade ao acesso às armas, né? Que instiga e prolifera uma série de fake news e que instigam o ódio e uma série de pressupostos que se assemelham a concepções racistas, fascistas, misóginas, né? Você empodera segmentos assim. Nos Estados Unidos, quando o Trump se elegeu, por exemplo,
né? No dia seguinte à eleição do Trump, a Ku Klux Klan, que é a seita racista, no caso, que mata, persegue negros nos Estados Unidos, ela foi para as ruas. Se sentem os grupos odiosos, reacionários, fascistas, se sentem empoderados quando o presidente da República fala em fuzilar os sem-terras, que os fazendeiros têm que comprar um fuzil para matar os sem-terras. Eu já vi ele falando isso. Ou quando ele disse que tinha que metralhar a petralhada do Acre, né? Enfim, não é o único fator, mas é um fator que acentua, não é? Então, a gente lamenta isso, mas infelizmente os grupos supremacistas, como aconteceu na Nova Zelândia, né, um supremacista branco, islamofóbico, que entra numa mesquita e metralha, e ao vivo, filmando, né, as pessoas nas redes sociais comemorando o ato dos rapazes, não é? E eu não há como negar, um culto às armas, o fetiche às armas, infelizmente produzirá mais e mais dessas tragédias, né? E a gente precisa retomar uma cultura de paz, e uma cultura de paz não passa por Bolsonaro, né? E que bom, daí a notícia ruim, mas que bom que eu vejo uma notícia boa, um derretimento gigantesco na imagem do presidente, né? E uma pesquisa do mercado, a pesquisa da XP, louca para aprovar a reforma da Previdência, mais maldade no povo trabalhador, não é? E o derretimento da imagem de bom e ótimo vem encolhendo, não é? E a proporção do bom e ótimo, a queda não é tão grande, mas o ruim e péssimo subiu 6 ou 7 pontos de uma pesquisa para outra. Isso significa dizer que, ao passo que, então a queda na imagem ainda não é tão acentuada, mas a imagem negativa ela sobe e começa a ficar um patamar da sociedade assim que observa com péssimos olhos, né, esta figura abjeta, né, que chegou ao poder, né, por uma série de fatores que inclusive envolvem o juiz Sérgio Moro, não é? Né, produzir esta aberração que é o nosso presidente da República. Uma aberração tão gigante que está nos Estados Unidos cumprindo o papel de capacho do Trump, né? Porque não é possível que você vai lá e libera o visto para os Yankees vir para cá sem nenhum tipo de contrapartida, no caso para os brasileiros que vivem lá. E pior ainda, o filho do Bolsonaro, que é um deputado federal brasileiro eleito pelo Estado de São Paulo, né? O mais votado, inclusive, do Estado de São Paulo, que é outra aberração do processo eleitoral, né? O Duduzão, como fala o Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, né? Dizer que os brasileiros ilegais nos Estados Unidos eles são uma vergonha. Mas uma vergonha é você, Eduardo Bolsonaro. Você que é uma vergonha. Você é uma vergonha porque você é um parlamentar brasileiro para falar mal de brasileiros que vivem no exterior, que podem ter entrado de maneira ilegal por uma série de fatores. Às vezes, o desespero, né? O desespero de tentar encontrar uma vida melhor, né? Engambelado por um processo criminoso de coiotes, né? Que são os agenciadores, né? E que fazem com que as pessoas tenham que atravessar o deserto do México e entrar de maneira ilegal para viver o sonho americano, né? O sonho yankee, que é disseminado por pessoas como você, Eduardo Bolsonaro, que não falam, por exemplo, de cidades fronteiriças, né, com o México, em que as taxas de miséria são grandes, nos Estados Unidos, que tem periferia, que tem lugares como Boca Raton, que tem crime organizado, né, que as periferias de Los Angeles, que tem morador de rua em Detroit, que tem morador de rua em Nova York, né, a ideia do sonho americano, né, americanos somos todos nós, eu estou falando do estadunidense, né, que é a maior economia do planeta, não há dúvida, que tem menos problemas sociais que o Brasil, também não há dúvida, mas que também tem as suas contradições do capitalismo exclusivo, né, de constrói exclusão, né, e que pessoas, inclusive brasileiros, acabam procurando no sonho, na ideia do American Way of Life, a ideia de uma vida melhor, né? Então, não são os brasileiros que são uma vergonha. Vergonha é um parlamentar brasileiro que recebe salário do Estado brasileiro, né, falar mal de brasileiros, se comportando como se fosse o maior reacionário do Partido Republicano, né, que seria um político, um parlamentar, que recebe salário da pátria estadunidense, né? Então é lamentável, né? Brasileiros abaixo de tudo, né? Acho que tem que mudar esse slogan, né? Primeiro foi o ministro da Educação dizendo que os brasileiros no exterior só fazem passar vergonha porque roubam dos hotéis e não sei o quê, enfim. Mas enfim,
Aqui nós temos aqui, deixa eu ver mais quem, o Alex, né? Como gamer de longa data, uso dos games para desviar o olhar contra o globoso, como usam a Bíblia para legitimar as barbáries. Sim, quando eu falo dos gamers, Alex, eu também já joguei Mortal Kombat, enfim, jogos que têm violência, digamos assim. Dei uma espiada no Free Fire, por exemplo. Não é isso, não estou dizendo que o gamer, né, que é o game, no caso, que produz a violência, né? O fato é que toda essa mescla tem feito com que a maldade, digamos assim, é, adentre, né, nas cabeças, né, das pessoas e que, por uma série de influências, acabam produzindo esses atentados. Né? O fato é que existem fatores, né, existem fatores que instigam o processo de violência e instigam mais do que isso. Eu esqueci até de um detalhe, que é o detalhe do machismo. Né? A ideia da arma como um fetiche, uma arma de fogo, como um fetiche para você ficar mais macho. Né? A ideia do mais macho, né? Então o machismo também é um elemento que precisa ser interpretado, né? E dialogado nas escolas com os nossos meninos, no caso, né? Que você não brigar, você cultuar uma ideia de paz, né? Não te diminui numa concepção heteronormativa, né? Do macho, no caso, né? Eu estou pensando aqui, não estou discutindo a opção sexual, estou considerando apenas o pressuposto heteronormativo, né? Mas, meus caros, vamos adiante. A outra questão, então, é que nós, semana passada, tem a elucidação dos assassinos, então, de Marielle Franco. 2 PMs, tá? 2 PMs que assassinaram, então, a vereadora do PSOL, né? Que foi... E o índice de coincidências, ele precisa também, aqui não é nem um pressuposto acusatório, mas o índice de coincidências, ele precisa ser destacado. Né? Ele precisa ser destacado. Quem era Marielle Franco? Vereadora eleita em seu primeiro mandato, negra, da favela, lésbica, né? Que fez 46 mil votos, né? E que, antes de ser candidata a vereadora, só teve atuação política sendo assessora do Marcelo Freixo, hoje deputado federal do PSOL, e que, quando deputado estadual, foi o presidente da CPI das milícias. Primeiro detalhe. Né? Segundo detalhe, Marielle é executada por 2 policiais. Um destes policiais mora a 3 casas da casa de Bolsonaro. Não estou querendo dizer nada com isso. Na zona sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na beira-mar, né? Numa casa que vale no mínimo 2 milhões, né? Esta é uma grande esquisitice, né? E que tem mais um detalhe. Ele tinha 117 fuzis, mais ou menos uns 4 milhões de fuzis dentro de casa. Interessante lembrar que o ano passado, o Rio de Janeiro, em intervenção militar, o exército entrou em periferia e bateu em porta de barraco e bateu em negro, em pobre, em favela, né? E prendeu, e fez horrores, né? Mas o sujeito na zona sul do Rio de Janeiro tem 117 fuzis dentro de casa, a 3 casas da casa do presidente da República. Vocês têm noção disso? Mas as coincidências não param por aí. Flávio Bolsonaro, senador eleito do Rio de Janeiro, poderia enfrentar Marielle Franco como candidata a Senado, né? Poderia enfrentar Marielle Franco como candidata ao Senado. E ele homenageou milicianos, né, com condecorações, quando deputado estadual do Rio de Janeiro, contratou para o mandato esposa e mãe de milicianos, contratou o Queiroz, que está em vida ali com essa ideia de suposta lavagem de dinheiro, laranja, enfim, cuja filha trabalhou no mandato do Jair Bolsonaro, né, a Natália Queiroz, e que, quando estourou o episódio do COAF, foi se refugiar no Rio das Pedras, que é uma comunidade do Rio de Janeiro controlada pelo escritório do crime, tá? Uma milícia. Então, assim, as coincidências, elas são estrondosas. E tem mais. O Bolsonaro, no dia do assassinato da Marielle Franco, não se dignou a fazer pelo menos a esportiva, que podia até ser uma ideia falciane, né? Mas como todo outro político, dizer lamento a morte, né? Não concordava com as suas ideias e tal, tinha divergências políticas, mas eu respeito a democracia. Não, ele disse que ele não ia falar nada, porque se ele falasse o que ele pensava, ia ser muito polêmico.
e foi a senha para o bolsonarismo das fake news espalhar uma série de mentiras sobre a Marielle Franco na rede social. Inclusive que ela tinha sido esposa do Marcinho VP, um traficante de drogas, né? Tem mais do que isso. Deputados do Rio de Janeiro que se elegeram na onda do bolsonarismo rasgaram aquela placa da Marielle Franco na frente do governador eleito, que foi eleito na onda do bolsonarismo, o Witzel, né? Na frente dele. Ele pediu desculpas agora para a família e tudo mais, mas um detalhe é o seguinte, o delegado que chegou ali nos executores, em tese parece que vai ser afastado do processo investigatório porque estaria cansado, porque vai estudar na Itália, porque é uma série de argumentos e tal, que nenhum se sustenta, né? Então, meus caros, é bastante assustador, não é? Este cenário, não é? Das milícias, né? Que nos levam descrédito das instituições policiais. Porque, na verdade, nós estamos falando de muita gente, e de muita gente com poder, não é? Aqui o Ari Horn está lembrando Lula livre, Lula inocente e Lula o melhor presidente. Eu tenho que endossar, né? Tá ficando claro que o herói é o Lula, né? E aí, no sábado, então, se deflagrou, então, e aí vamos para uma boa notícia, né? Que é os atos nacionais por Lula livre, de 7 a 10 de abril, né? Tem um vídeo rodando na internet muito bonito, né? Assim, comparando Pepe Mujica, Mandela e Lula, né? Foi deflagrado nessa campanha nacional, né? Começa a se ver que o Lula foi tirado do processo, da disputa, né? Para você poder implementar essa agenda que é uma agenda regressiva do ponto de vista dos direitos. Aí os sujeitos falam, a Bolsa de Valores bateu 99 mil pontos hoje. Gente, são os especuladores de olho na reforma da Previdência, né? Então, sexta-feira, ato nacional contra a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência vai ser um filão de mercado para banco, para empresas que vão vender plano de segurança, de previdência privada, desculpa, não é? E também porque nós temos um processo de desmonte nacional, de entrega do patrimônio nacional, de terceirização, de privatização de setores, de leilão, de aeroportos, de portos, não é? Então, vários filões brasileiros estão sendo vendidos a preço baixo. Né? Olha só lá quantos aeroportos por 2 bilhões. Está sendo um negócio monumental para esse Brasil em liquidação. Tá? Então, é um pouco assustador. Por outro lado, é assustador, mas também a gente percebe que há um esgotamento já muito rápido da imagem do governo antes dele tomar pau, né, de tomar críticas pesadas, porque as críticas que vieram foi no carnaval, né, e que ele, de maneira tosca, né, tentou produzir um argumento espantalho, como ele fez no Ele Não, no caso, né, quando o filho do Bolsonaro, né, o Duduzão, né, que o Bolsonaro pai chama o Eduardo Bolsonaro de Duduzão, né, ele quis espalhar aquela ideia tosca, né, misógina, né, contra as feministas, né, quando teve o ato das mulheres, né, e que foi engrossado, né, no país os atos chamados Ele Não, tá? Então, o mês de março inicia os enfrentamentos à reforma da Previdência, né? O mês de abril nós vamos ter o festival, os atos nacionais por Lula livre, né, que foram deflagrados sábado em São Paulo, né? E nós temos aí um cenário, um horizonte em disputa da sociedade brasileira. É difícil, é complicado, não é? É um cenário que algumas pessoas têm se assustado, né? Mas nós vamos resistindo nas ruas e nas redes, não é? Acabei esquecendo, né? Aqui em Chapecó também, né? Em todo o país, nós tivemos o Dia Nacional por Marielle Franco, né? Para a gente continuar lutando por aqui em Chapecó, lembrando também do Marcelino Chiarello, não é? Para saber quem matou Marcelino Chiarello. No caso de Marielle Franco, é saber quem mandou matar Marielle Franco, né? E esse esgotamento da imagem brasileira, ele se reflete no mundo, né? A gente começa a perceber a CNN do Chile, por exemplo, fazendo uma matéria extremamente de desconstruir o bolsonarismo, né? No Chile, né? Nós temos na Alemanha uma série de manifestações fortes, contundentes, né, contra o bolsonarismo. O parlamento da Catalunha aprovando moção em apoio a Lula, Lula recebendo prêmio das federações sindicalistas do Canadá, né? Esse cenário
brasileiro e mundial, ele mostra que a luta e a correlação de forças, ela começa a mostrar que aquela onda de ódio, eu acho que ela bate num teto e ela começa a ter um refluxo. Obviamente que a disputa, ela se dá também por usar, né, as ferramentas, né? Por isso que eu até gravo esses vídeos, eu sei que não tem lá grandes alcances, mas assim, quem quiser compartilhar, quem quiser depois seguir o canal no YouTube, eu geralmente coloco lá, né? Porque com 200, 300 pessoas a gente dialoga por aqui, né? Então, são essas, também são algumas das ferramentas, alguns contrapontos, a gente percebe isso na TVT, no Mídia Ninja, nos Jornalistas Livres, no Brasil 247, no GGN do Nassif, no Tijolaço do Fernando Brito, no Viu Mundo, no Conversa Fiada, né, o PCO, né, com seus canais, né, nas páginas do PT, do PSOL, do próprio PDT, enfim, do PCdoB, obviamente, estava esquecendo aqui, né, o Portal Vermelho, enfim, tem sempre boas reflexões, né, enfim, das próprias lideranças políticas, né, da página do Lula, do Haddad, da Dilma, da Gleisi, da Jandira Fegali, do Freixo, do Jean Willis, da Márcia Tiburi, no Lindbergh, enfim, do Orlando Silva, o próprio Ciro Gomes, que por vezes acaba falando algumas bobagens, mas algumas boas reflexões também, né? Ele tem que esquecer algumas disputas menores, não é? Contra as falas que ele fez contra a Gleisi outro dia, mas tudo bem. Enfim, aqui o Ari Horn está dizendo: é preciso torcer para que este processo de destruição da economia seja o mais breve possível. O problema é que se camufla, né? Por exemplo, o jornal Valor hoje estava mostrando que as lojas Marisa fecharam 17 lojas ano passado e vão fechar mais 18 esse ano. Mas não se criou essa ideia de que há um processo recessivo gigantesco e que não há recuperação econômica, não é? Alguns processos que os empresários fizeram uma espécie de maquiagem, né? Seguraram contratações para contratar depois, né? Enfim, o processo de destruição ele vai ser uma coisa que a gente vai sentir num horizonte próximo, né? Inclusive o agronegócio, né? O agronegócio que tanto ranço criou nos movimentos sociais e da esquerda, num cenário que eles aumentaram sobremaneira os processos de financiamento e de crédito e de juro mais baixo, não é? Nos governos Lula e Dilma, né? Eles foram muito responsáveis pela vitória de Bolsonaro, eles ajudaram, né? O segmento neopentecostal, né, que parece que a bancada evangélica está querendo meio se declarar independente do Bolsonaro, também foi muito responsável, né? Foi muito responsável porque jogou pautas que tinham que ser econômicas e da defesa do trabalhador para a pauta moral, né? E para a pauta moral assentada nas fake news, né? Nas fake news, na mamadeira de piroca, no kit gay, em discussões que não tem nada a ver, né? Que são mentira, né? Que foram fake news produzidas, né? Disseminadas pelo WhatsApp, principalmente, né? E por outras redes sociais, né? E aí agora veio o Olavo de Carvalho dizer que vai durar 6 meses o governo, né? O guru, o mentor, falando isso, tá? Então, assim, a gente precisa centrar fogo nas reflexões e no aprofundamento sobre a reforma da Previdência. Eu juro para vocês que eu fiz uma leitura muito frágil ainda dos documentos, eu preciso refletir e ler mais sobre isso, tá? Faça essa meia-culpa, né? Nem tudo dá para a gente acompanhar, né? A gente precisa pensar, né, enquanto militante progressista e defensor dos trabalhadores, em geopolítica, né? Hoje o que Moro e Bolsonaro fazem e fazer uma agenda praticamente secreta, né? Só não foi secreta porque o Eduardo Bolsonaro bocudo falou no Twitter, né, de visitar a CIA, é um pouco assustador, né? Porque nós estamos falando de um presidente brasileiro que se presta a ir olhar o que estão fazendo os arapongas, né? Os arapongas de um país que tem interesse, né? Inclusive nas nossas riquezas e que inclusive espionou a ex-presidente brasileira, né? Se quem não lembra da NCA, da espionagem, né? Relatado, né, no livro do Edward Snowden, né? Relatado no filme depois, né? Que foi reproduzido, né? Do Snowden, Herói ou Traidor, né? Um pouco assustador, né, quando você tem um presidente de um país
se prestando a ser capacho do presidente de um outro país. Nós não somos um protetorado, né? Nós somos uma nação soberana, né? E acho que está faltando nacionalismo, além de tudo, naquele que se diz patriota. Tá? Aqui o Alex está falando na torcida pelo impeachment do Bolsonaro e se nesse caso teríamos novas eleições. Eu não sei na questão do tempo, tá, pessoal? Não sei se teria novas eleições. Eu acho que já começa a andar para um tempo aí que daqui a pouco acho que daí assumiria o Mourão, né? Eu acho que novas eleições só se tivesse uma cassação da chapa. Aí sim, né? O Ari Horn está dizendo que os meus vídeos são ótimos, né? Olha, eu agradeço muito, né? Mas assim, são alguma coisa meio simplória, né? A imagem ruim, né? Enfim, vou falando aqui, vou lembrando que eu li um pouco antes, às vezes faço algumas anotações, mas agradeço mesmo de coração e agradeço mesmo, inclusive a todos que assistem, curtem, compartilham, né? Enfim, acaba produzindo essa ferramenta, né, que dialoga com 200, 300 pessoas, não mais do que isso, né? No YouTube, menos que isso, né? No YouTube chega a 20, 30 visualizações, o canal ainda está pouco utilizado, né? Eu deixo mais para ter uma base, né? Uma base de vídeos, né? No YouTube, no Facebook ele vai ficando para trás, no YouTube ele fica lá no canal, né? As pessoas daqui 40 dias querem lá assistir, vão lá e assistem. Daqui a pouco pode ser uma análise furada minha aqui, né? Uma interpretação toda esquisita, né, sobre um determinado contexto e processo. Mas é a minha visão dos fatos, daquilo que eu acompanho, um entendimento muito mais da geografia e da história, né, principalmente da geografia, né, da geopolítica, no caso em específico, não é? Claudemir aqui está falando que Lula é o melhor presidente da história, tá? E o Ari Horn repete aqui dizendo que os conteúdos são excelentes. Eu agradeço de coração mesmo, tá? Pessoal, eu já estou cansando aqui, tá? Quando passa da meia hora a garganta já começa a secar. Eu agradeço, né, quem gostou e quiser curtir, compartilhar, enfim, colocar nos grupos, enfim, para aumentar também o alcance desses diálogos, não é? Quem quer sugerir temáticas, quem quiser colocar links aí de alguma matéria, de alguma das falas que eu fiz aqui, de algum vídeo do Nassif, do Brasil 247, enfim, da Mídia Ninja, né, das reflexões, fica à vontade, né? Sempre contribui e colabora. Na verdade, aqui o conteúdo é muito feito pelas pessoas. Assim, eu vou conversando com um, com o outro e vou continuando a conversa, tá? Um abraço e tenha uma boa semana, né? Fiquem na paz, né? Que tenhamos uma semana melhor que a outra, né?